Vamos lá, tá? Então, quando a gente fala de imunodiagnóstico de parasitose, foi mais ou menos a introdução que eu dei, a gente também não pode esquecer da forma que esses micro-organismos, eles fazem a doença, como é a forma que eles estimulam, né, a lesão. Porque muitas vezes, tá, a gente vai ter o micro-organismo fazendo lesão, fazendo destruição da célula, mas também por causa da presença dele, nosso sistema imunológico vai ser então estimulado, e no momento que o sistema imunológico é estimulado, eu também posso ter lesões relacionadas à atividade imunológica, né, à resposta imunológica. Por exemplo, né, alguns micro-organismos patogênicos, eles podem produzir algumas exotoxinas, endotoxinas, essas vão estimular os leucócitos de forma geral, seja os linfócitos, né, sejam macrófagos, e esses vão estar lá produzindo citocinas, vão estar produzindo óxido nítrico, como por exemplo o macrófago, e tudo isso, né, pode também gerar lesão lá no hospedeiro. Também o efeito citopático, né, ou seja, o efeito de destruição celular, se dá a partir da atividade das células que fazem esse tipo de mecanismo, como, por exemplo, o linfócito TCD8, ou a célula NK, ou o linfócito NKT, são células importantes nessa destruição e atividade antimicro-organismos que fazem infecção intracelular. Então, por exemplo, vírus da hepatite B, ele vai estar infectando os hepatócitos, fazendo destruição de hepatócitos, e no mesmo momento eu vou ter os linfócitos TCD8, que são importantes nesse mecanismo de destruição dessas células infectadas. Alguns complexos imunológicos podem ser formados, né, no momento que tem uma infecção disseminada, e isso também, além de trazer lesão ao parasito, também pode trazer lesão ao hospedeiro, tá? E esses micro-organismos, eles podem ficar em locais diferentes do tecido, né? Podem fazer aderência ao epitélio, né? Ficar lá presente, fazendo aderência ao epitélio, não chegar a destruir, a invadir células. Além de fazer aderência no epitélio, eles podem também conseguir destruir, né, essas junções dessas células epiteliais e fazer infecção e penetração do epitélio. Ou, né, penetração no epitélio, infecção intracelular desses tecidos, e nesse momento estimular a resposta mais duradoura, adaptativa, no combate desses micro-organismos. Então, para que haja resposta antiparasitoses, né, e isso eu estou falando de forma geral, seja os parasitos circulantes, ou seja, aqueles eumintos que vão ficar restritos em algum momento, ou depende do ciclo de vida desse micro-organismo, àquela região. A gente vai ter citocinas produzidas pelos macrófagos. Essas citocinas, né, não só pelos macrófagos, quanto os outros leucócitos, eles vão estimular que células que estão lá circulantes, que estão no vaso sanguíneo, elas saiam e vão lá para o local da infecção. Aumento também nessas moléculas, né, de adesão, de saída, o que a gente chama desse processo de diapedese. Então, a gente vai ter uma intensa saída de células dos vasos sanguíneos. No momento que tem essa saída de células, pode ter escape de líquido, e nesses locais ter edema, né, ativação de fatores de coagulação, posso ter pequenos, né, coágulos ali formados nesses microvasos. Então, são processos que podem ocorrer, né, quando a gente tem uma infecção disseminada, uma infecção por esses determinados tipos de micro-organismos.
E aí, lembrando como é que se dá essa saída, né, de células do meu vaso sanguíneo, a gente vai ter aquelas células que são produzidas na medula e vão para a região dos vasos, fica lá circulante, e eu vou ter o que a gente chama de moléculas de adesão, porque a minha circulação ela não pode parar para que um leucócito ele consiga, né, chegar próximo às paredes dos vasos e sair. O que é que vai acontecer? Tem realmente um estreitamento para diminuir o fluxo sanguíneo, mas ele não vai parar. Os vasos sanguíneos, né, as células epiteliais dos vasos sanguíneos, elas vão externalizar moléculas que a gente chama de moléculas de adesão. Vocês podem ler, né, lá nos livros, eles têm escrito ICAM, VCAM, né, são essas moléculas de adesão, onde, né, o leucócito, ou seja ele um neutrófilo, um basófilo, um monócito, depende da célula que precise sair lá do vaso, que seja estimulada a sair do vaso. Isso, né? Lembrando que o estímulo se dá a partir dos mensageiros químicos. As moléculas que vão estar chamando, né, os leucócitos para o local da infecção, a gente chama de quimiocinas. Então, o vaso sanguíneo, ele externaliza essas moléculas de adesão e os leucócitos vão estimular as moléculas que se encaixam às de adesão. Tá? Ele, então, né, faz uma adesão frouxa, depois uma adesão mais forte, né, onde ele consegue se segurar. Então, adesão inicial, rolamento, onde ele se adere mais fortemente, e aí ele vai fazer a transição, a saída da região, né, lá dos vasos para os determinados tecidos que eles precisem migrar. E aí eles migram. Isso acontece não só com parasitose, mas eu achei importante a gente fazer essa lembrançazinha, tá? Principalmente falando desse processo de diapedese, porque nessas diferentes doenças, né, sejam pelos vírus, pelas bactérias que a gente falou na semana passada, ou seja, pelas parasitoses que a gente vai adentrar hoje, a gente vai ter esse estímulo excessivo, essa saída de células do vaso, esse estímulo à inflamação, e a gente tem algumas consequências envolvidas nisso aí. Lembrando, né, que para que eu tenha um bom diagnóstico, eu tenho que escolher moléculas que tenham especificidade, uma intensa afinidade. Então, se eu uso os antígenos no micro-organismo, eu tenho que ver se usando os diferentes antígenos, ou seja, um lisado grande de vários pedaços do micro-organismo, isso me dá muita especificidade, muita afinidade, é o que normalmente se utiliza naquele teste. Mas se não acontece isso, né, se não tem tanta especificidade, ou então não tem tanta afinidade, a ideia é que utilize, né, uma determinada proteína do micro-organismo, aí você escolhe uma única proteína, ou um grupo de proteínas para se utilizar. Foi o que a gente viu também semana passada, quando eu falei de alguns vírus, como por exemplo o HIV, né? A gente utiliza a proteína GP, por exemplo, para confirmatório, para utilizar lá no Western blot, que é a prova confirmatória, ou, por exemplo, no vírus da hepatite B, né, a gente usa determinados antígenos ou para identificar aqueles anticorpos correspondentes, porque a gente vai ter diferentes marcadores da hepatite B, ou, né, para os anticorpos que identifiquem aqueles antígenos que a gente quer pesquisar para ver se tem na amostra do paciente. Então, nada mais eu tenho que entender o ciclo do micro-organismo, estudar as moléculas específicas do micro-organismo para que eu possa implementar um imunodiagnóstico, entender como é que se comporta, a afinidade, a especificidade,
e saber se eu consigo gerar, né, anticorpos duradouros, se eu consigo gerar memória imunológica ou não, para poder fazer a quantificação e o diagnóstico, saber se a infecção é uma infecção pregressa, ou seja, antiga, se é infecção atual, a partir desses tipos de estímulo que faz no meu sistema imunológico. As amostras, elas são variáveis, tá? Eu posso ter amostras onde eu queira detectar anticorpos lá naquela amostra do paciente, ou eu posso detectar antígenos circulantes, se tiver, ou, por exemplo, antígenos em biópsias. Eu faço uma biópsia lá do músculo, eu faço uma biópsia hepática, ou faço uma biópsia do baço, né, dependendo de onde o micro-organismo ele esteja lá, e a gente detecta, né, a partir de técnicas de imunohistoquímica, por exemplo, para poder fazer detecção de antígenos de micro-organismos. A resposta imunológica, obviamente, ela vai depender da intensidade que aquele estímulo antigênico gerou, para que eu tenha um título específico de anticorpo. Então, se o indivíduo ele vai ter 1 para 1.220, depende de quanto aqueles linfócitos B foram estimulados e o quanto eu tenho de anticorpos sendo produzidos ali. Presente. Além disso, né, que muitas vezes é o que é dificuldade quando eu falo de enteroparasitoses, para poder fazer o diagnóstico dessas enteroparasitoses, por exemplo, a fase, né, evolutiva do parasita, né, porque muitas vezes ele tem várias fases, e no momento que ele modifica essas fases, ou seja, ele está em larva, ele está em ovo, ou ele está em cisto, ou é o verme adulto, tá? As fases até chegar o verme adulto. Em todas essas, né, mudanças de fase desse ciclo desses eumintos, desses tipos de micro-organismos, a gente vai ter mudança antigênica. Então, essa questão, né, onde tem mudança antigênica, gera uma determinada dificuldade para que eu consiga padronizar muito bem meu imunodiagnóstico para parasitoses intestinais. Um dos testes é para avaliar, que se utiliza bastante, é o teste de hipersensibilidade tardia, onde a gente avalia nessa resposta celular local, um pouco parecida com o teste alérgico, né, onde a gente vai avaliar, coloca lá os antígenos de determinado micro-organismo, né, espera 72 horas e vê se faz, né, um edemazinho local e associa, né, a presença e já o reconhecimento dos micro-organismos, ou seja, se houve esse estímulo, né, local, depois que eu injetei o antígeno, significa que existe memória imunológica. Se existe memória imunológica é porque o indivíduo ele teve contato lá com o determinado micro-organismo. Se usa bastante esse teste de hipersensibilidade tardia no diagnóstico de leishmaniose cutânea, que a gente chama de teste de Montenegro. E aí, deixa eu falar desses diferentes micro-organismos, né, os que a gente tem já padrões de sorologia importante, que normalmente a gente utiliza no dia a dia, né, dos laboratórios clínicos, e né, bastante utilizado, a sorologia que é comum a gente fazer a análise, é a sorologia para o Trypanosoma cruzi. E lembrando quem é o Trypanosoma cruzi. Ele é um parasita que pode ficar, né, circulante lá no sangue, mas ele vai fazer infecção preferencial em músculo, né, músculo esquelético, né, o músculo
que faz com que a gente se movimente, o músculo cardíaco também, e músculo liso, ele também faz infecção, podendo desenvolver síndromes gastrointestinais, né, o que a gente chama de megaesôfago, megacólon, né, não só cardiomiopatia chagásica. Então, esse Trypanosoma cruzi, ele vai causar o que a gente chama de doença de Chagas. Essa doença de Chagas, como eu falei, ela pode se desenvolver numa síndrome cardíaca, né, lesão em músculos esqueléticos ou lesão em músculo liso, desenvolvendo o que a gente chama de megaesôfago e megacólon. A gente tem uma maior quantidade de músculo liso no sistema digestório, onde normalmente esses parasitas fazem lesões persistentes, com estímulo persistente do sistema imunológico, né? Vai haver uma desregulação também, que é característico da doença de Chagas, e no momento que tem essa desregulação, eu vou ter intensa destruição do tecido por causa daquela inflamação excessiva e desenvolvimento dessas formas. E aí, lembrando, a gente vai ter de fase evolutiva desse Trypanosoma cruzi, a gente tem a forma epimastigota, que vai estar lá no intestino do vetor e é a forma mais fácil de fazer cultivo em laboratório. Então, muitas vezes a gente utiliza os antígenos dos micro-organismos, né, do T. cruzi epimastigota para poder produzir os imunodiagnósticos. A forma tripomastigota, ela está lá na porção final do intestino do vetor, e é ela que é a forma mais infectiva. Por que eu falei mais infectiva? Porque alguns artigos já demonstraram que, mesmo com tem baixa probabilidade, mas a epimastigota ela consegue, né, fazer infecção em humanos. Sendo, na verdade, a tripomastigota aqui tem maior atividade infectiva, mas tem alguns casos de epimastigota gerar infecção sim, que antigamente se dizia que não se tinha infecção a partir da forma epimastigota. O sangue dos hospedeiros vai estar lá no sangue do hospedeiro, do indivíduo, né, que está com infecção, e em culturas também a gente pode fazer o estímulo das formas tripomastigotas. E a mastigota é a forma intracelular do Trypanosoma cruzi. Né? É a forma que vai estar dentro lá das células. Então, de maneira importante, como eu falei, a gente vai ter essa mudança de antígenos. Então, também isso gera uma determinada dificuldade de produzir vacinas importantes, né, que possam realmente o indivíduo ser imunizado, porque a gente vai ter essas diferentes formas, e também, né, na padronização dos antígenos para o imunodiagnóstico. Para a doença de Chagas, né, por ser uma doença que a gente tem mais de 100 anos de descoberta, os imunodiagnósticos já estão mais bem padronizados, mas a gente não tem vacina, não tem proteção duradoura, né, para evitar a infecção. E a forma de transmissão, a gente vai ter a transmissão vetorial, né, a partir de triatomíneos, né, esses tipos de inseto que albergam, né, que hospedam o Trypanosoma cruzi, ele faz o ciclo lá no intestino, e no momento que o inseto ele vai se alimentar, ele vai fazer o repasto sanguíneo, né, vai lá, porque o inseto gosta de sangue, então ele vai fazer lá seu repasto sanguíneo, ele pode defecar, próxima lesão, e aí no momento que defeca a próxima lesão, você tem uma porta de entrada, porque ele fez, né, uma lesãozinha para poder se alimentar do seu sangue, e aí tem esse contato. Tem locais, né, associados à facilitação da proliferação desses insetos, né? Hoje a gente tem, né, uma maior quantidade de chagas oral, de transmissão oral, não mais associada a esse tipo de moradia, mas a presença desses micro-organismos em árvores, né, em fazendas
os ninhos em alguns tipos de árvores, como, por exemplo, o açaizeiro, tá? E essas árvores, né, vão ter a presença desses insetos, facilitando o crescimento deles e contaminando de forma oral, porque muitas vezes são moídos junto com açaí. Existia um surto em Santa Catarina, né, com caldo de cana, né, onde foi moído junto com caldo de cana esses insetos, e aí as pessoas tomavam aquele caldo de cana e foram amplamente contaminadas. E não mais, mas a gente tinha, né, problemas transfusionais, né, onde o sangue dos indivíduos não era testado para a infecção, né, para o T-Cruz, e por isso a importância de padronizar uma sorologia e, no momento que fazia transfusão sanguínea, poderia, né, ter esse grande problema de transmissão, né, do sangue contaminado no momento da transfusão. A forma congênica tem, que é a transmissão da mãe para o bebezinho, a mãe infectada para o bebezinho. A gente tem uma baixa taxa de possibilidade de transmissão, mas ela pode sim acontecer, mas é baixíssima a possibilidade. Como eu falei, tem essa possibilidade de transmissão oral, eu falei lá do surto que teve em Santa Catarina, em caldo de cana, né, a presença desses insetos lá em algumas árvores que podem ser moídas, né, com açaí, por isso que hoje o açaí que é comercializado no nosso país, ele é pasteurizado, né, ele passa por processo de pasteurização justamente para evitar esse tipo de transmissão. Então, o que é mais importante para a gente, como é, então, que eu vou diagnosticar? Anteriormente, né, mais de forma mais antiga, se fazia isolamento, né, das formas circulantes, né, no sangue, a partir de hemocultura, então fazia o exame lá para a procura desses parasitos e via se tinha crescimento nessas hemoculturas para o T-Cruz. Mas hoje, né, a partir da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela pede que o diagnóstico para a doença de Chagas ela seja realizado por 2 testes sorológicos diferentes e a gente possa confirmar também utilizando a técnica de PCR, né, que é a técnica onde vai detectar, né, o DNA do micro-organismo, tá? Porque a sorologia ela pode reduzir no momento que está numa fase que a gente chama de fase indeterminada, e a gente confirma realmente a ausência ou a presença a partir da PCR. Mas a gente pode utilizar 2 testes, né, sorológicos diferentes, que é o que a OMS pede, ou seja, o indivíduo usa imunofluorescência e uma hemoaglutinação. São 2 que vão, né, detectar anticorpos, mas tem princípios diferentes. Um utiliza hemácias, né, nessas hemácias de aves, hemácias de alguns bichos, né, que não hemácias humanas, conjuga nessas hemácias, ou seja, liga essas hemácias antígenos, né, do T-Cruzi, tá? E aí coloca junto com as hemácias, né, o soro do paciente, e a gente procura ver, né, se vai haver uma reação dessa forma ou uma reação desta forma. Essa reação aqui para a hemaglutinação é positiva ou negativa? E essa aqui é positiva ou negativa e por quê? Essa primeira aqui, isso aqui é uma hemaglutinação positiva ou negativa? Eu acho que a primeira é negativa e a segunda é positiva. Por quê? Porque a primeira não tá parecendo que coagulou. Lembra que hemaglutinação a gente não lê assim, em relação a
a coagulação ou a formação de grumos. Vamos lembrar o que é a reação de hemaglutinação, tá? Ela vai ser uma Tá. reação, né, onde a gente vai ter aquelas hemácias sensibilizadas, a gente usa uma plaquinha, por isso que tá aqui, ó, uma plaquinha fundo em U, ou desculpa, fundo em V, tá? E a gente espera que, caso tenha anticorpos contra aquele determinado antígeno, ou seja, anticorpos que vão se ligar àquele determinado antígeno, esses anticorpos, então, vão sustentar essas hemácias. Ou seja, eles não vão deixar que as hemácias vão lá para o fundo do poço, porque elas conseguem fazer, né, essa reação de sustentação, tá? Então, você continua, né, com essa probabilidade de quem é positivo. Você falou aqui que aqui é negativo, não foi isso? E aqui é positivo, não foi isso? Não tá Foi. então, você continua com essa possibilidade de que aqui é negativo e aqui é positivo? Não. Quero trocar a Lembrou? opção. Isso. Lembrou como é o princípio da técnica, né? Deixa Ah, eu só lembrei, tinha colocar aqui uma esquecido. imagem. Deixa eu só colocar uma imagem aqui da outra aula que ela. Só para vocês não esquecerem desse tipo de reação. Eu só estou procurando aqui. Aqui, achei. Eu sei que é muita técnica, né, para vocês. Aí lembra que é isso, né? Hemaglutinação, microaglutinação, tá? É porque o nome confunde com a outra aglutinação, que o princípio é diferente. Mas essa é onde a gente vai usar uma plaquinha, né, do fundo em V, suspensão de hemácias que tem antígenos grudados, né, antígenos de algum micro-organismo. Não é um antígeno que tem na hemácia, não é aglutinação para tipagem sanguínea, é onde reutilize hemácias de animais, por isso que eu frisei, são, né, esse teste. Normalmente o que acontece, se tem os anticorpos presentes, eles não vão deixar que as hemácias vão lá para o fundo do poço e a gente vai ter uma reação, né, de como se fosse um tapetinho. Se as hemácias vão para o fundo do poço, significa que não tinha anticorpos sustentando, por peso, vai todo mundo lá para o final, tá? Então, isso aqui é uma reação positiva, isso aqui é uma reação negativa, tá? E o porquê acabei de falar com vocês. Então, duas provas importantes que a gente utiliza, né, é a imunofluorescência para o T-cruze e a Senhora, hemoglutinação, pode perguntar, que a gente utiliza esses é, antígenos. quando na atividade a senhora Sim, colocou quais são as técnicas e marcadores, né, do tripanossoma. No caso, a técnica é essa imunofluorescência é isso. o... A técnica que normalmente a gente utiliza, a imunológica, que são as mais pedidas, né, pelo OMS, a gente pode usar a imunofluorescência, a hemaglutinação e o ELISA. Então, eu posso escolher E, dentre essas três, duas para confirmação, tá? e no caso dos marcadores, é o que a senhora IgM, mostrou a imagem aí? IgG e IgA. Ah, Né? A gente entendi. procura os anticorpos específicos para o T-cruz. E anticorpo da classe IgG, IgM e IgA, certo? Entendi. Ou a técnica de imunofluorescência, quem lembra como é que é feita a técnica de imunofluorescência? Como ela é feita?
Primeiro, qual é o tipo de material que a gente usa para fazer imunofluorescência? É uma placa? É uma lâmina? É um cartãozinho? Qual seria o material? Vamos lá. Ninguém lembra? Então, na técnica de imunofluorescência, a gente utiliza uma lâmina, tá? E nessa lâmina, a gente vai grudar nela os micro-organismos específicos que eu queira saber se o indivíduo que eu vou estar testando, ele vai produzir anticorpos IgM, IgG, né? Ou IgA, por exemplo, quando o indivíduo desenvolve a forma digestiva, que foi que eu falei lá, do ciclo do micro-organismo, né? Do T-Cruz. Então, a gente gruda, vocês podem ver aqui, ó, formas tripomastigotas, acesinhas, verdinhas, que é uma reação de imunofluorescência positiva. Então, a gente gruda na lâmina, né, os T-cruzes, incuba com o soro do paciente, né? No momento que eu incubo com o soro do paciente, se ele teve infecção, vai reagir com essas formas. E para saber se é IgM, IgG, IgA, eu vou ter um anticorpo ligado, né, um anticorpo conjugado a uma molécula de fluorescência, que vai se ligar à porção FC do IgM, do IgG ou do IgA do indivíduo, dependendo do anticorpo que eu estou querendo fazer pesquisa naquela amostra. Outra técnica que pode ser utilizada é a técnica de ELISA, tá? A gente também pode usar o ELISA para poder fazer o diagnóstico para o Trypanosoma cruzi. E como é realizada, como é a técnica de ELISA? Ou também já esqueceram? Tem alguém aí ou tá todo mundo dormindo ainda? O teste se baseia no antígeno, né, do anticorpo. Eu acho que ele é um dos mais frequentes, né, utilizado. Ele é feito em placas. Isso, feito em placa, Os certinho. antígenos diretamente ou indireto. Pelo menos foi o que eu Isso, anotei. no caso do T-Cruzi, a gente vai fazer o ELISA indireto, né? Então, o que vai ter grudado na placa vai ser os antígenos do Trypanosoma cruzi, né? Então, os antígenos ideais são aqueles presentes nos isolados do T-Cruzi. No caso, a gente pode utilizar o lisado, ou seja, vários pedaços do micro-organismo, ou hoje, né, tem um pessoal lá na Fiocruz, por exemplo, que está querendo padronizar moléculas específicas do T-Cruzi para melhorar o ELISA, né, para esse tipo de diagnóstico. Ainda não é, eles estão padronizando, estão publicando, mas tem grande potencial de ser substituído esse kit novo que eles estão desenvolvendo. Mas hoje a gente usa um lisado geral, tá? Então é mais ou menos isso que você falou, né? Vai ter a plaquinha, vai ter os antígenos, depois a gente, né, que gruda lá na plaquinha os antígenos do T-Cruz, a gente incuba com o soro do paciente, se tiver os anticorpos anti-Trypanosoma cruzi, vai se grudar, e depois eu vou vir com o anticorpo, né, que vai se ligar ao anticorpo do indivíduo, do paciente, né, seja ele IgM, IgG, IgA, depende do que eu estou procurando. Esse anticorpo de revelação, que se liga ao anticorpo do paciente, é um anticorpo conjugado com uma enzima. Por isso que a gente chama de enzima imunoensaio, que é o ELISA. E a gente vai ver aqui na plaquinha positivo ou negativo. Então, provavelmente aqui na plaquinha, esse aqui mais amarelinho, esse ELISA indireto, é positivo, e esse aqui mais branquinho é negativo, ou esse daqui é negativo e esse é positivo? Quem seria o positivo e negativo aqui? Opção 1,
e opção 2. Vamos lá. O positivo é o amarelinho, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, nesse ELISA indireto, a gente vai ver a reação de cor, tá? Claro que a gente utiliza um aparelho para quantificar e dizer realmente os positivos, tá? Mas a gente vai ver com a reação de cor, né? Vai ser lido lá no aparelho, e aí ele vai te dizer o quanto esse aqui é positivo e o quanto aqui é negativo. Isso aqui só acontece essa reação de cor, porque o anticorpo que tem a enzima, ele se ligou, ficou lá grudadinho. Quando eu coloquei o substrato para essa enzima, teve então essa reação aqui de cor presente. Ok? Certinho. Outro, né, micro-organismo, outro protozoário, tá? Que é da família bem próxima, então são primos, né? O que causa leishmania, o que causa T-cruzi, né? Sendo, né, o nome da doença, leishmaniose, a gente vai ter, né, a leishmania, né, tegumentar americana, né, ou a leishmania visceral, né, sendo a tegumentar a que vai fazer lesão em pele ou nas regiões das mucosas, né, e a visceral, que normalmente vai ter lesão nos órgãos internos, né, da cavidade abdominal, onde faz esse maior tipo de lesão. São transmitidos também por insetos vetores, transmissão a partir do contato do sangue infectado, presente, né, nesse tipo de infecção. Como eu falei, a leishmaniose tegumentar normalmente se dá por lesões na pele, e a leishmaniose visceral, né, normalmente as vísceras, né, como os órgãos internos, sobretudo vai ter lesão em baço, em fígado, em linfonodo, né, pode até chegar a afetar a medula, não é tão comum, mas o maior tipo de lesão se dá no fígado, no baço e em linfonodos. Características da doença, né, vai ter uma lesão, né, em pele, né, dessas leishmanioses tegumentar, o aumento de baço e fígado por causa dessa intensa lesão que acontece na doença. E a gente pode fazer o diagnóstico, né, biópsias, onde a gente detecta as formas amastigotas também, que pode se apresentar a leishmania lá nos tecidos, ou então, né, infectando macrófagos, que acontece com esse tipo de micro-organismo. Eles conseguem infectar macrófagos e se disseminar no corpo a partir dessa infecção desses macrófagos. O diagnóstico clínico, né, vai ser a partir daquelas lesões, né, dados epidemiológicos, regiões, né, que são mais afetadas, né, os médicos normalmente conseguem associar melhor a essa leishmaniose. Como eu falei, a gente pode ter os exames, né, diretos, onde vai detectar o parasita, o exame histológico lá da biópsia, das culturas, né, os esfregaços. Não é o comum que a gente utiliza. E nos testes imunológicos, a gente pode fazer a avaliação a partir da atividade de imunidade celular, onde a gente faz injeção dos antígenos lá na pele, né, do indivíduo, e vai avaliar, né, 48, 72 horas depois, e ver se houve uma reação de hipersensibilidade, ou seja, se tem edema, se tem vermelhidão, a gente mede esse halozinho, e no determinado tamanho do halo, a gente vê que tem resposta celular, ou seja, existe memória imunológica, então existe contato, o indivíduo teve então contato com o micro-organismo. É muito comum se utilizar lá nessa prática, que é o teste de Montenegro. Também, né, para diagnóstico final, a gente pode usar uma reação de imunofluorescência indireta, parecido com o que a gente falou agora do T-cruzi,
e também hemaglutinação, e também parecido com o que acontece lá na técnica para detecção do Trypanosoma cruzi. Então, são os testes, e aqui não tem, mas também a gente utiliza o ELISA também para poder fazer a sorologia, pesquisa desses anticorpos anti-leishmania. E são, né, muito bem padronizados esses kits ELISAs, né, para o diagnóstico de leishmaniose. A malária, outro protozoário que fica circulante, né, faz infecção comum, né, faz infecção em hemácias, tá? Esse tipo de micro-organismo. Transmissão também se dá por transmissão vetorial, contato com sangue contaminado, né, os casos mais graves, né, pessoas, né, que têm o sistema imunológico imunocompetente, gestantes, e a gente vai ter, né, o gênero Plasmodium, que é o gênero de protozoários que normalmente fazem essa infecção e gera doença, né? Essa síndrome que a gente associa à malária. Então, nesse diagnóstico parasitológico, a gente pode avaliar, né, no direto, né, o que a gente chama de gota espessa, ou no esfregaço, onde faz a coloração, e a gente vê as formas, né, dos plasmódios ali circulantes, né, ou infectando hemácias, e pode associar e ajudar no diagnóstico. Mas, né, o nosso, que a gente, né, faz, né, no dia a dia, o que a gente importante na nossa disciplina é o imunodiagnóstico. A gente pode usar um teste rápido, que foi desenvolvido, e esse importantíssimo, principalmente por causa das regiões endêmicas, né, as regiões são regiões mais afastadas dos grandes centros, e isso acaba distanciando, né, o indivíduo a chegar naquele local para o diagnóstico. Então, a importância de se desenvolver esse kit diagnóstico rápido, que é utilizado na malária, que é o optimal, onde a gente consegue ter os antígenos presentes do Plasmodium vivax e do Plasmodium falciparum e detectar qual dos dois plasmódios que o indivíduo está fazendo a infecção. Então, deixa eu só aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Tá? Então, seguindo o princípio desse teste rápido, né, a gente vai ter aqui de local para colocar a amostra. Coloquei a amostra, coloco lá os reagentes junto com a amostra. Tenho que ter o meu controlezinho. Se o controle reagiu, significa que o teste está válido, tá? Não reagiu o controle, teste inválido, tá? Só reagiu o controle, é um teste válido, só que o indivíduo não deu positivo. Se ele persiste os sintomas, tem que acompanhar, fazer os testes mais específicos para poder diagnosticar. Um teste positivo para o Plasmodium vivax, né, vai ser quando só acende, né, a linha do teste 2, onde vai ter, né, os antígenos específicos só para o vivax, e aí o indivíduo ele vai ter que ser tratado, né, com os medicamentos e a forma mais específica para esse tipo de plasmódio. E o positivo para o Plasmodium falciparum, né, vai ser lá na linha 1, positivo nesse outro teste diagnóstico, e uma infecção mista, onde vai ter os dois antígenos, ele vai reagir na coluna 1 e 2, e aí, né, vai modificar o tipo de diagnóstico que o indivíduo vai receber. Amanda, Oi, pode falar. na leishmania e na malária, a senhora falou alguma coisa sobre os marcadores? Porque tem uma hora que eu não consegui ouvir. Então, em todos esses, tá, vão estar São os mesmos? associados à pesquisa de IgM e IgG, tá? Tanto no Plasmodium,
né, quanto no diagnóstico da malária, quanto no diagnóstico do Trypanosoma cruzi. A gente não vai ter como, né, no vírus da hepatite B, um antígeno ali específico. A gente vai utilizar a detecção de anticorpos de fase aguda ou anticorpos de fase crônica. São os marcadores que a gente utiliza para esses três protozoários, tá? Então, para validar esse novo teste, né, e para ver a associação entre o esfregaço, né, detecção direta, que é o padrão que era mais utilizado, né, da gota espessa, e esse teste rápido, né, e validá-lo, os indivíduos eles conseguiram identificar aqueles casos que realmente eram positivos, né, que eram 36 casos, né, de realmente positivos. Todos os 36 que deram positivos lá no esfregaço, lá na gota espessa, eles também deram positivos no teste rápido. Então, validando, realmente ele vai pegar todo mundo que é positivo. Em relação aos que deram negativo, lá no esfregaço e no teste rápido, e comparado ao teste rápido, 3 que eram negativos, eles deram, né, positivos, e os outros 33 que realmente eram negativos, eles continuaram negativos. Então, se mostrou um teste extremamente sensível, né? Lembra dessa questão de sensibilidade, de especificidade. Então, ele era um teste realmente sensível, porque pegou todo mundo que era realmente positivo, né? Mas teve, né, um pouquinho menos, né, de especificidade, porque dentro dos negativos, 3 foram positivos. E aí a ideia, né, que o indivíduo que faça o teste, onde ele tem todos os sintomas, fez o teste rápido, tá? Deu positivo, realmente um indivíduo positivo, tá? Mas, né, eu posso ter os falsos positivos. Então, a ideia é que se faça o teste rápido, confirmar quem é positivo lá num teste mais sensível. Então, esse teste rápido, ele é um teste importante para poder fazer a triagem desses pacientes, direcionar esses pacientes para um centro de referência, para que eles possam ser tratados de forma correta e também confirmados a real positividade do paciente. Ok? Também eu posso fazer, tem alguns ELISAs utilizados, né, para poder fazer detecção desses anticorpos anti-malária, né, que são mais específicos e confirmatórios. E a gente vai ter também a toxoplasmose, que é uma doença causada por um parasito chamado, né, Toxoplasma gondii. O indivíduo ele pode desenvolver uma forma assintomática, né, e sintomas, alguns desses inespecíficos. E, normalmente, como é que se dá a transmissão da doença? Né? Ingestão de cistos, né, que podem estar presentes nos animais contaminados, né, e no solo, no momento que esses animais defecam, né, particularmente os gatos, né, são hospedeiros desse tipo de micro-organismo. Ingestão também de carnes, né, de animais infectados, carne crua ou mal passada, né, não é só os gatos que se infectam, não, tá? Alguns mamíferos também se infectam e se alimentam desses mamíferos, né, e a carne é crua, mal passada, pode se dar a infecção. Ou, né, que é o grande risco, a transmissão intrauterina. É alta a taxa de transmissão da mãe para o bebê. Né? E a ideia é que se tenha um bom diagnóstico de toxoplasmose de mulheres grávidas. Normalmente essas mulheres evitam contato com gato, né, para não se infectarem e não transmitirem para os bebezinhos. Justamente, né, porque
vão estar mais suscetíveis, né? A mãe imunodeficiente, né? Porque no momento que está grávida muda também a resposta imunológica, ela tem que ser um pouquinho mais amplificada e acaba fazendo essa transmissão. O bebê que tem, né, toxoplasmose, né, pode ser um bebê que pode adquirir cegueira, né, lesões neurológicas, ter diferentes problemas. E os marcadores, para a gente avaliar, também utiliza, né, a detecção de anticorpos específicos para o Toxoplasma gondii, e que pode ser da classe IgM e IgG, por exemplo. Utilizando os testes, né, de imunoabsorção, o ELISA, teste de hemaglutinação também é comum ser utilizado para o diagnóstico de toxoplasmose. Aí lembrando, né, os perfis onde a gente vai ter esses anticorpos. Então, na fase aguda, eu vou ter presença de IgM em maior quantidade e presença de IgG, né, iniciando a produção. Na fase de transição, né, saindo da fase aguda e indo para a fase crônica, tá? Uma fase mais latente ou crônica, depende do estado do indivíduo, né? Se ele conseguiu eliminar o micro-organismo ou não, né? Então, a gente chama de fase latente, né? Que eu não posso ter certeza, né? Que aquele indivíduo que já teve infecção, ela conseguiu eliminar todas as formas do parasita. Então, a forma de transição, saindo da aguda e indo para a crônica, ou para a fase latente, eu vou ter maiores índices de IgG e menores índices, né, menores níveis de IgM. Já na fase latente, né, onde vai ter esse equilíbrio entre o micro-organismo e a pessoa, né, infectada, ou, né, o indivíduo conseguiu eliminar todas as formas, então isso pode significar uma imunidade ou não, tá? E os resultados, né, lembrando a leitura, quando eu chamo de sorologia negativa, eu vou ter IgM e IgG negativo, né? E, obviamente, todo mundo é suscetível. Então, eu não tenho, mas se eu tiver contato com as formas de transmissão, né, eu possivelmente posso desenvolver. Se for um indivíduo de local endêmico, né? Indivíduo que desenvolveu algum sintoma, normalmente a gente faz, né? Esperando 6 meses ou a cada 2 meses, novamente a sorologia para confirmação. Sorologia positiva, né? O indivíduo só deu IgG positivo, ou seja, foi uma infecção mais antiga, uma infecção anterior, né? E isso reduz a possibilidade de infecção congênita, tá? Ou seja, a mãe só tem IgG positivo. Possivelmente ela já controlou a infecção e é baixa a possibilidade dela transmitir para a criança. Isso é extremamente importante porque quando se trabalha em maternidade, se trabalha acompanhamento de mãe, né, normalmente a gente tem que ter isso em mente em relação à toxoplasmose. Então, a indivídua que ela só tem IgG significa que ela já passou pelaquela fase, ela já controlou a infecção, mesmo que ela não tenha eliminado, e é muito, né, reduzido a probabilidade dela transmitir esse toxoplasma para o bebezinho. Mas, né, eu não posso dizer que é impossível, né, que haja essa transmissão, mas é raro, né, reduzido essa infecção congênita, ou seja, a infecção da mãe para o bebezinho. Uma sorologia positiva, onde eu só tenho o IgM positiva, ou seja, está na fase aguda inicial, né, ou foi um falso IgM positivo. Então, a ideia é que se repita para acompanhar. Então, colher, né, a amostra após 2 semanas e confirmar se realmente, né, foi o IgM positivo, se realmente ainda está lá na fase aguda. E aí eu posso ver também se já começou a detectar, ter presença de IgG ali naquela amostra. E, no outro caso, né, o indivíduo ele pode ter as 2 imunoglobulinas positivas, ou seja, está no finalzinho da fase aguda,
fazendo aquela fase de transição, tá? E eu vou ter as 2 imunoglobulinas positivas, né? Então, sugestivo de uma infecção ainda recente. A mãe, ela é transmissora, nesse caso. Então, ela tem grande probabilidade de transmissão, nesses 2 casos aqui, do IgM positivo, ou seja, ainda está na fase inicial, não tem um controle ideal, né, do micro-organismo. Então, tem grande probabilidade de transmitir para o bebê. Posso confirmar, né, se faz lesão em mucosa, né? Eu posso ter outras classes de anticorpos presentes ali, como a IgA e a IgE. Mas só a IgM e IgG já me diz muita coisa e já me direciona diagnóstico, já me direciona o tratamento, né? Principalmente das mulheres grávidas. Professora, Oi, pode falar. aí no caso, você acompanha tanto a gestante quanto a criança ou somente faz o Isso, tratamento com a gestante? tanto a gestante quanto a criança. Mas assim, tratamento é uma conduta, né, que tem que ter muito cuidado, dependendo do tempo da gestação, né? O tratamento da mãe, ele impacta também, né, o bebezinho, e acompanhar, né, por meio de ultrassom, né, faz coleta do líquor para ver se tem positividade de antígenos do micro-organismo ali no líquor, né, líquido amniótico, tá? Para poder acompanhar esse bebê, né, e diminuir a chance de uma lesão mais grave, né? Mas são as 2 condutas. Aí a dose do medicamento, se pode usar o medicamento, se o medicamento ele vai estar mais tóxico, aí é uma conduta médica, né, que tem que ser avaliada e utilizada. Mas, né, é importantíssimo a gente ter em mente essa positividade, essa associação, né? Tem alguns trabalhos que eles mostram, né, esses índices de IgM dando positivo, a mãe foi imunossuprimida, né? Aconteceu algum caso onde a grávida fez uma imunossupressão muito grave e ela tinha um histórico e ela começou a dar IgM positivo, ou seja, o ciclo do micro-organismo começou a ser reativado e a gente sabe que no segundo contato, né, eu falei lá isso quando eu falei da aula de resposta moral, né, ou então na reativação parasitária, você começa também continua produzindo IgG e começa a produzir mais IgG, mas você volta a produzir IgM mesmo que em menor quantidade, mas você vai ter muito IgM sendo produzido, então é um marcador de reativação. Eu posso estar associando a reativação da doença, uma doença ainda inicial, e associar um risco ao bebezinho ali, né, em ter lesões mais graves, né, causado por esse tipo de micro-organismo, certo? Certo. É porque minha cunhada, há 12 anos, ela deu positivo, né, para plasmose, e ela passou o restante da gravidez toda tomando uma medicação, só não me lembro qual era. Eu não lembro também o nome do antiparasitário, não, mas é um antiparasitário justamente para controlar, né, essas formas do micro-organismo e não deixar que faça essa infecção congênita. Uhum. Que realmente o bebê ele fica extremamente limitado. O bebê pode nascer cego, né, lesão cerebral. Então, essa é a importância de acompanhar essas gestantes, né? Eu também não lembro o nome do medicamento, não, mas é um antiparasitário realmente, ou realmente porque protozoário, né? Para poder controlar. E que não faz toxicidade no Pro feto. bebê. Não faz, porque aí é o grande problema, né? Quem já teve filho, quem já acompanhou grávidas, né? Tem uma gama de medicamentos que a mulher grávida não pode utilizar porque tem uma alta toxicidade, né, pro bebezinho. E agora eu vou entrar no bloco, né, falando sobre os parasitos mais associados, né, a eumintos. Né? A gente falou de todos, né, que são
protozoários, que fazem infecções mais gerais. E aí a gente vai entrar nesse grupo de eumintos, tá? A gente vai ter a toxocaríase, né, que é causado por euminto toxocara. Também tem essa associação ação à zoonose, ele faz mais infecção em animal, mas pode, né, fazer transmissão para o homem, né, mais conectado ao animal, né, faz muita infecção em cachorro, né, e mais ocasionais esse tipo de infecção em crianças, tá? É muito mais associados do que adultos. O ovo embrionado, que normalmente a gente detecta assim. E falando desses eumintos que a gente vai falar agora, obviamente, né, por baixo custo, a gente faz detecção desses ovos, né, ou dos cistos, né, de protozoários intestinais nas fezes. A técnica é de extremo custo mais baixo, né, e são técnicas boas, né, que tem uma alta sensibilidade, se for feita de forma correta. Então, a gente não vê de forma comum fazer diagnóstico dessas parasitoses, o diagnóstico imunológico, tá? Mas existe, a gente fala na disciplina que é importante, mas não é comum a gente estar fazendo, por exemplo, diagnóstico de giardia, né, a partir da sorologia do paciente, mas pode ser feito. Normalmente a gente faz diagnóstico de giardia fazendo pesquisa de cistos de giardia nas fezes. Então, continuando aqui, a toxocaríase, normalmente esse toxocara, ele vai viver no intestino, né, delgado de cães, né, e gêneros canídeos, né, da família lá dos cães. O ciclo, né, acontece normalmente lá nos cães, mas pode afetar o indivíduo. Normalmente, né, o que a gente pesquisa? Vai pesquisar antígenos lá nas fezes do indivíduo, de toxocara, né, e esses antígenos, eles são um pouco parecidos com os antígenos dos ascaris lumbicoides. O ovo é bem parecido também, se vocês forem observar na detecção. Pode dar uma reatividade cruzada, então não é uma técnica tão bem utilizada, tem se melhorado a padronização desses antígenos, justamente para, né, evitar esses quadros de reações cruzadas. Schistosoma mansoni, né, que é um euminto que vai causar, né, a extossomose mansônica. A infecção se dá por penetração ativa na pele, então, nos locais onde vai ter as formas, né, que são as cercárias, né, o indivíduo ele vai ter, então, contato com a água contaminada, né, onde vai ter essas cercárias, e lembrando que essas cercárias chegam nessa forma evolutiva de cercária no momento que ele faz o ciclo lá dentro do caramujo específico. O indivíduo teve contato com essas cercárias, fez penetração ativa na pele, conseguiu, né, adentrar as veias e vai para as veias mesentéricas, né, as veias, né, próximo lá, a veia porta, lá no fígado, e são os locais onde o verme se desenvolve e vira o verme adulto. E aí, no momento que tem aquele verme adulto, ele vai colocar os ovos, né, os ovos, eles vão se transformar em miracídio, o miracídio infecta o caramujo, né, faz lá o ciclo de esporocistos dentro do caramujo, depois, né, quando eclode, libera um monte de cercária, que vai estar lá na água, e aí, quando você tem contato com a água contaminada, né, vai fazer penetração na pele e fazer a infecção. Então, nesse momento, a gente pode utilizar, né, detecção de anticorpos, né, a partir do ELISA, né, porque ele vai fazer um ciclozinho lá vai estar lá presente na veia porta, e o indivíduo, né, ele pode estar desenvolvendo anticorpos específicos. A gente pode usar, né, a partir da técnica de ELISA, de imunofluorescência, né, para o diagnóstico. Hoje, né, o pessoal tem padronizado um outro kit, né, um diagnóstico rápido
onde eles utilizam a urina do paciente, né, que pode estar tendo lá liberação de alguns antígenos também do Schistosoma mansoni, mas esse teste está sendo utilizado e padronizado para ser liberado para o SUS, tá? É algo novo que também o pessoal da Fiocruz tem testado para levar para essas regiões endêmicas, né, e tem tentado padronizar esse POC, né, que é o nome desse teste rápido que utiliza a urina. Outro diagnóstico, né, que é padrão ouro, que é a prova de Catocates. Esse Catocates utiliza amostras de fezes, utilizando a amostra de fezes direta para a detecção, né, dos ovos de xistosoma nas fezes dos indivíduos. Tá? Então, novamente, né, se fecha o diagnóstico, se tem certeza do diagnóstico, com a pesquisa dos ovos ou dos cistos desses micro-organismos. Outro utilizado, né, largamente é a giardíase, tá? Que tem como, né, micro-organismo associado a essa doença a Giardia duodenalis. Ele pode estar em forma de cisto ou de trofozoito, né, sendo o cisto a forma normal de transmissão, porque é a forma que vai resistir mais ao ambiente, né? A gente vai ter uma membrana dupla desses cistos, tá? E pode estar em água, alimentos, né? Contato direto. E lá na região intestinal, esse cisto se modifica e se transforma em trofozoito, e eles fazem adesão no epitélio do indivíduo. E aí a gente pode utilizar também pesquisas, né, dos antígenos de cistos ou de trofozoitos, né, faz a tentativa de detecção lá, clarifica as fezes, né, faz os ciclos e tenta identificar esses antígenos nas fezes do indivíduo. Tá? Ou, principal, né, o diagnóstico parasitológico, onde vai se procurar formas de cistos e de trofozoito nas fezes do indivíduo. Também padrão ouro. As amebas, né, sendo a mais importante, que vai causar a doença, que é a entamoeba histolítica. A gente tem outras amebas ali que podem ser identificadas, mas são comensais. E a mais importante, né, e mais utilizada para poder fazer visualização, né, detecção, diagnóstico, é a entamoeba histolítica. Sendo, né, a entamoeba histolítica uma ameba que pode, né, sair da região intestinal e ir para diferentes órgãos, né, fazendo lesão pulmonar, lesão hepática, né, e chegar até o sistema nervoso. Esse é o grande, né, problema de infecção, né, essa saída da entamoeba histolítica e ir para os diferentes órgãos. Essa forma mais resistente é a forma de cisto, que é a forma que fica no ambiente, mas tem um trofozoito que fica ali nos órgãos, e é esse trofozoito que consegue ir para esses diferentes órgãos. Mecanismo de transmissão, né, ingestão de alimentos, de água contaminada, pessoa a pessoa, né, pessoa contaminada para outra pessoa. A gente tem as formas de resistência, né, o cisto mais jovem, o cisto mais maduro, tá? São os que ficam no ambiente, resistindo, né, às mudanças, às pressões do ambiente. E a forma de trofozoito, ela pode fazer ingestão, né, de partículas, né, para poder fazer alimentação, né, aumenta a motilidade por causa dos seus pseudópodes, tá? E migrar, então, para os diferentes tecidos, como eu falei. Faz esse desencistamento, faz, então, a saída, né, da luz do intestino grosso e pode ir para os diferentes habitats. E como é, né, que faz o diagnóstico? Né? Tem o diagnóstico clínico, né, o parasitológico, que é o mais comum, né, de se fazer, né, e diferenciar as
amebas patogênicas e as não patogênicas, tá? Que são a diferença entre elas. Posso detectar não só os cistos, mas também os trofozoítos nas fezes líquidas. E o diagnóstico imunológico vai se dar através, né, da detecção de antígenos desses micro-organismos nas fezes, ou detecção de anticorpos lá no soro do paciente, quando eu tenho essa amebíase invasiva, que eu acabei de falar, né? Que essas amebas, elas podem sair dos diferentes, lá da região do trato intestinal, invadir e ir, né? Fugir via, né, sanguínea, invadir os outros tecidos, né? Tecidos mais distantes, e nesse processo a gente pode detectar, né, o aumento desses anticorpos lá no soro, quando está na fase onde tem uma amebíase invasiva, onde tem, né, a disseminação para os outros órgãos. Ok, gente. Dúvidas, perguntas? Eu